Olá, pessoal! Entrando aqui um minutinho antes para a gente ir se organizando, esperando chegarem as pessoas, para que a gente possa conversar, com a Helena hoje. Já estou vendo aqui a Mag, deixa eu ver quem mais, a Carla, Regina, Carol, Michele, Soninha, a Soninha, gente, lembrando que a Soninha é a grande responsável, por todo esse movimento que a gente começou timidamente, pensando que como é que a gente faria em tempos de pandemia e se transformou, no meio do caminho, nos primeiros dias já começado, ele ganhou um nome, do tamanho, da proporção que esse movimento online tomou. Então ele, é legal a gente explicar aqui as mães que têm filhos com outros diagnósticos, doenças muito raras, elas acabam meio ressentidas, mas infelizmente é o número. A gente só conseguiu, Soninha, chamar a atenção da opinião pública, da parte política, a hora que nós chegamos a 1.000 casos. Então a gente realmente precisa se unir, para que toda essa movimentação que a gente está fazendo pela síndrome de Edwards seja também aproveitada pelas outras síndromes. Aliás, falar em diagnóstico, eu vou usar essa caneca aqui durante a nossa conversa. Essa era a foto do Thales que tinha na comunidade do Orkut. Quem é da época do Orkut lembra. E falando de doenças raras, eu ganhei esse presente, desse lado tem a síndrome do amor, desse outro tem o Thales, com a estrelinha dele. E só podia ser coisa da Roseli do Vidas Raras, que é o Instituto Vidas Raras, é um grande parceiro da síndrome do amor, do movimento T18 Brasil e de tudo que a gente faz. A gente tem o Vidas Raras como uma referência, porque eles têm um trabalho maravilhoso mesmo. Então essa é a foto que todo mundo conheceu do lindo Thales, na época da comunidade do Orkut. Bom, vou chamar agora, apertar aqui para chamar agora a Helena, para não ficar roubando muito tempo dela. Chamei algumas psicólogas amigas, vamos ver se o pessoal aparece. Cadê Helena? Helena, cadê você? Não apareceu ainda aqui para mim. Você tá pelo início da vida, Helena? Me fala aqui. Tá aqui. Achei. Achei, Túlio, te vi aqui, meu querido. Túlio deu um show hoje. Aliás, gente, antes da Helena chegar, eu preciso dizer o tanto que eu tô babando nesse pessoal do T18 Brasil. Deixa a Helena entrar, que depois eu vou contar para vocês. Porque quando vocês chegam, eu não fico muito perguntando o que vocês fazem, A gente vai direto para falar da dor, para falar dos filhos e tal. Mas esse povo tá dando um show. Oi, tô te ouvindo. Ainda não tô te vendo, mas tô te ouvindo aqui. Eu tô ouvindo você, mas também não tô conseguindo ver. Peraí que aparece, que demora um pouquinho. Ele demora um pouquinho para ler. Enquanto você aparece, eu tô contando aqui, Helena, que eu tô babando, porque você viu que nos vídeos e lives, alguns são famílias mesmo, que são profissionais, que estão nos assessorando, tanto na questão da saúde, como com a experiência deles com seus filhos, E quando eles chegam, a gente não fica muito perguntando o que eles fazem, qual é a profissão deles, a gente vai direto, ao ponto. E agora eu tô descobrindo talentos, assim, que eu tô maravilhada, apaixonada e babando. Falei para eles que eles queiram ou não, eu sou que nem aquelas mães babonas, sabe? Quando o filho está se formando, quando está fazendo aquelas apresentações na escola, quando é criança.
Você ainda não apareceu, só tô te ouvindo. Será Pessoal, que eu vocês tenho que estão fazer... vendo a Helena? Peraí, vamos ver. Será que tem que sair e a Vamos gente entra de tentar entrar e novo? sair de novo? É, vou sair aqui. Vou te chamar de novo. Sair. Isso, gente. Doutor Túlio, mais respeito, tá? Então, voltando, pessoal, Soninha, que está aqui conosco sempre, a grande responsável por essa. Agora foi. Então, vamos lá, gente. Essa é a Helena, ela vai se apresentar. Né? A Helena é um dos presentes que nós ganhamos, né, no T18 Brasil. Então, Helena, antes de eu começar a te fazer as perguntas, eu vou fazer perguntas assim como se eu não soubesse nada sobre você, porque os amigos jornalistas recomendam isso, né? Como uma pessoa que nunca te viu. Mas eu queria que a gente Você tá me ouvindo, iniciasse Marília? a nossa... O som tá ruim. Tô. Tá. Você não está me ouvindo bem? Eu tava picotando, agora eu tô ouvindo. Agora também. Tá. Então a gente vai começar contando como é que a gente se conheceu, né? Assim você fala um pouquinho do início da vida e tudo mais. Aí eu vou começar a te fazer umas perguntinhas para a gente ir norteando a conversa, tá bom? Marília, é um grande prazer estar aqui com você, com vocês, né? Realmente é uma honra, né? Acho que algo que o início da vida trouxe foi conhecer vocês, poder estar mais perto, né? Conhecendo um trabalho tão lindo quanto vocês. Então é um prazer mesmo. Queria agradecer esse convite e essa possibilidade de ter te conhecido e todo mundo do grupo, né? Então, obrigada por esse convite. A gente que agradece. Você é um presente para nós. Eu não gosto muito de fazer vídeo, de participar em live, porque eu fico um pouco com vergonha. Mas eu não poderia nunca dizer não para vocês, né? Então, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Que isso, não, mas essa vergonha passa. Eu sou tímida, ninguém acredita, mas eu sou uma pessoa tímida. Só que a gente acaba se apaixonando tanto pela pela causa, que a gente põe a vergonha de lado e manda ver, né? E vira uma mas casa, conta pra né? gente. Conta pra gente um pouquinho ai, meu Deus, do início da vida. Conta o que ele é, enfim. Isso. Eu sou psicóloga, trabalho há muitos anos, né, em psicologia perinatal, então com famílias nesse início da vida, em torno do nascimento, antes mesmo do nascimento, né, que a gente sabe que o tornar-se mãe, às vezes, de pai, né, às vezes começa muito antes da gravidez em si. Então a gente começa a acompanhar as famílias, às vezes, antes da gravidez, né, nesse processo todo de desejo, de ter um filho, depois durante a gravidez, isso idealmente, né? Muitas vezes na UTI, ou acompanhando situações mais delicadas. E há muitos anos, mais de 10 anos, eu trabalho em UTI neonatal. E nesse percurso eu conheci a Paloma, que é uma grande amiga, né, que trabalhou comigo na perinatal durante quase 3 anos. E a gente sempre falava, né, de como seria importante a gente ter um espaço para a gente divulgar um pouco o que a gente fala, para a gente ter trocas com outros profissionais. Porque o que acontece, Marília? Eu não sei se quem não é da psicologia tem um pouco desse conhecimento de que o nosso trabalho em hospital, em maternidade, é um trabalho não é isolado, porque a gente tem muita troca com outros profissionais, mas a gente tem trocas entre os pares. Então, às vezes, a gente não tem com quem desabafar, com quem trocar, como é, o que faria, como é que seria melhor. Então, assim, eu e Paloma, a gente, quando conseguiu formar essa dupla que foi muito bacana, assim, de suporte uma para a outra, a gente começou a amadurecer essa ideia de querer fazer alguma coisa, mas nós duas éramos terríveis com internet. Assim, a Paloma nem Instagram tinha, eu tinha, mas assim, para botar foto de filho, de paisagem, nada assim, não tinha menor conhecimento. Sim. Então a gente mergulhou nessa sem saber muito como ia ser. E a nossa preocupação desse perfil é que a gente colocasse realmente informações que fossem de conteúdo, que a gente conseguisse publicar alguma coisa assim que fosse relevante, que a gente conseguisse abrir para outros profissionais. E a nossa ideia inicialmente era fazer um perfil para profissionais. E aí a gente foi vendo, assim, muitos pais, muitas mães entrando, e aí hoje em dia a gente fica meio assim, a gente tem hora que fala para profissional, tem hora que a gente fala para os pais, e eu acho que é bacana isso, porque a gente vê que todo mundo pode estar junto, né?
Eu acho que é legal a gente ter sempre esse olhar da equipe, mas também o olhar da família. E é isso que vai tornar a gente melhor, com certeza. O que eu falo para as famílias sempre é que o profissional, seja ele um médico, o juiz, né, o psicólogo, o fisioterapeuta, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, né? Ele não é só um profissional. Então, acho que essa mistura é muito interessante, né? Porque você faz o profissional olhar como profissional e como pessoa, e aí completa, né? Exatamente. Você faz essa junção que forma uma pessoa de verdade, né? E eu acho que muitas vezes o papel do psicólogo é um pouco esse, você ter essa interseção entre a equipe e a família, né? Então, acho que é bacana a gente ter esse espaço aqui, que é o início da vida, nosso perfil, que tem isso, que a gente consegue ter o olhar da família para mostrar para o profissional, e tem o olhar do profissional para mostrar para a família, que também é legal, né? Porque você vê que, assim, é importante a gente conhecer isso de uma forma mais verdadeira, né? Que é difícil para todo mundo e que cada um vai ter suas defesas, que são importantes nesse processo, né? Enfim, com certeza. A Rita colocou pra gente o seu perfil aqui, que é o início, legal, underline, obrigada. Da underline vida. Então sigam lá, gente. É muito, muito legal. Eu vivo seguindo e aprendendo. Eu que aprendo com vocês. E o Instagram tem essa coisa bacana, né? Que a gente fala, mas a gente recebe tanta coisa, né? Você falou um pouco disso, de como a gente se conheceu, e eu acho que foi legal, porque assim, foi num post, né? Um post simples que a gente faz durante o dia. E eu sempre comentei, assim, que a gente, como eu trabalho em maternidade há muitos anos, a gente recebe crianças com síndrome de Edwards. E eu escutava essa expressão, né, de incompatibilidade com a vida, e eu não conseguia, aquilo me incomodava demais, né? Me incomodava muito. Como que pode você falar que a síndrome é incompatível com a vida se essas crianças estão vivas, né? Se a gente vê crianças grandes, assim, passando meses e as crianças estão ali e continuam se usando essa expressão. E aí eu lembrei, a gente lembra, né, de muitas histórias que a gente acompanha, e aí eu fiz esse post, né, que era, o título do post era Síndrome do Amor versus Síndrome Incompatível com a Vida. E teve uma repercussão super grande. A gente estava começando no Instagram, estamos ainda, né, mas com uma repercussão grande. Aí a gente entrou em contato, comprei o livro, e aí a gente começou a fazer mais trocas, entrei no grupo do WhatsApp, que para mim é um aprendizado de vida. Não é nem ali é uma mais, escola, né? É uma escola. De fato, foi um encontro, né, do bordado de Deus, como eu gosto de falar. Mas o que eu queria, assim, a ideia de trazer você, e de tudo que a gente tem feito, né, nesse que a gente chamou de Congresso Nacional dos Amores Perfeitos, né, pela conscientização da Síndrome de Edwards, é conversar com os especialistas sobre aquilo que a gente enxerga no dia a dia da Síndrome do Amor, levando em conta que a gente, né, tem no nosso cadastro quase 2.000 famílias, então é uma amostra bastante importante já, né? E a gente percebe algo que aconteceu comigo, então eu não sei, e uma das coisas que a gente vai conversar aqui sobre isso, se acontece da mesma forma com a maioria das mães, que é uma certa resistência pelo psicólogo nesse momento, né? Então, só para a gente contextualizar, eu estou falando de uma história que aconteceu há 16 anos, né? Quando eu tive o Thales. Então, eu tenho a sensação, até hoje, que você tem prognósticos tão negativos vindo dos médicos, né, dos especialistas, você está tão ferida, você está tão machucada, que você evita não só o psicólogo, mas qualquer novo, né, profissional de saúde que vai aparecer na sua vida. Naquela época, a gente tinha no home care um psicólogo que nos visitava uma vez por mês, né? Mas a gente percebia que não era alguém que tivesse muita experiência com aquilo, né? Então é uma coisa que as famílias relatam até hoje, né? A falta de experiência. Então, uma das coisas que eu queria te perguntar é se existe algum tipo hoje em dia de formação específica na psicologia para tratar desse tipo de situação, né? Porque a gente tem um luto em vida, né? Ele não é um luto não necessariamente da morte, mas da morte do sonho, né? Que muitas vezes é um luto muito mais difícil da gente lidar do que a própria morte física, né? Então conta como é que é hoje, porque... Marília, eu acho que assim, infelizmente,
muitas coisas não mudaram como a gente gostaria, né, que tivesse mudado. A gente vê muitos profissionais, não existe uma formação específica para esses casos, né? O que a gente tem, assim, alguns cursos, algumas pós-graduações que tentam mostrar esse olhar. Estão me escutando bem? Estão me escutando bem? Que tentam mostrar esse olhar mais cuidadoso em relação à família, né? Mas não existe uma formação específica para isso, não que eu conheço, né? A gente tenta alguns cursos, algumas visões para tentar melhorar um pouco e essa percepção, essa simpatia pela família, né? Porque o que muitas vezes acontece, Marília, é que eu acho que foi o que acontece em muitos casos hoje em dia, é que as famílias ou chegam muito machucadas, a gente já, né? Assim, já passaram por vários profissionais que garantiram, né? Aquilo que a gente fala, garantiram que o bebê não ia nascer, né? Garantiram que. E como é que você vai fazer? Você praticamente tem que lutar contra todos para provar que teu filho merece o seu investimento, né? Então, acho que às vezes os pais já chegam com uma resistência muito grande por conta de tudo que eles passaram até aquele momento, né? Então, verdade. Assim, você ter um profissional que sabidamente vai querer saber do seu lado emocional é muito difícil. Porque você tá em frangalhos, né? Assim, você tá muito mal, muito machucado. Nossa, então, assim, para você chegar e se abrir com um profissional para falar, isso é muito difícil. Às vezes é mais fácil a gente atingir uma família assim se a gente vai pelas beiradas. A gente chama para uma reunião com outra coisa. Por exemplo, lá onde eu trabalho, né? A gente fazia uma reunião com os pais. Então, às vezes, a gente falava, vamos falar sobre Chantala, massagem. Aí a pessoa vai achando que não vai falar do lado emocional. Acaba falando, né? Claro que ela vai falar, né? A gente tenta, assim, de alguma outra forma, trazer esses pais para um momento que eles acabem falando. Mas é difícil, a resistência é muito grande por tudo que eles viveram até ali, né? Muito, e assim, antes de te perguntar para dar seguimento, eu não consigo ver todos os comentários, mas eu quero agradecer a presença aqui da Nair e da Zelinda, que são duas psicólogas de Uberaba, que estão aqui com a gente. Muito obrigada, a gente realmente está contando com profissionais do Brasil inteiro, eu estou muito emocionada, gente, porque tudo que a gente vê, né, em termos de relatos, amanhã eu vou contar qual que é a programação, a gente tem algumas coisas bem emocionantes, vem da história de uma criança também, né, e você vê o que uma criança, né, pode fazer, né, a movimentação, o barulho, e essa criança ser o teu filho é uma experiência bastante doida, assim. Eu estou muito, eu não sei dizer, não é abalada, é uma alegria, assim, um monte de sentimentos misturados, então eu estou energeticamente meio assim, sabe? Meio devagar, mas enfim. Bom, então, no seu trabalho, né, hoje, ou nas pessoas que você conhece, colegas que trabalham nessa área, como geralmente que a família chega no psicólogo? Você já deu um exemplo, né, que é através de alguma reunião que acontece ali, e tal, mas qual o conselho que você daria para nós, por exemplo, né, que acompanhamos famílias, mas de uma forma bastante mais afetiva do que técnica, né? Quando é que a gente percebe que aquela família, né, a gente percebe isso intuitivamente, mas tem alguma dica assim mais, né? Você, Marília, direta, com certeza percebe só de escutar a voz no áudio do WhatsApp. Não tenho dúvida. São 15 anos de experiência, né? Então, pela carinha que põe, pelo jeito que escreve, pelo jeito que ponto respira. que falta. Mas como é que essas, por exemplo, essas famílias do T18 Brasil, né, que na verdade estão chegando agora e estão sendo preparadas para apoiar outras famílias, que dica que a gente daria para elas, né, você como psicóloga, para que elas falem, peraí, aqui passou daquilo que eu posso ajudar, entendeu? Eu acho que assim, o principal é a gente saber que é um momento muito delicado, ou recebendo o diagnóstico no pré-natal, ou o que acontece também, né, Marília? Acho que foi o seu caso também, descobriu o diagnóstico quando o bebê nasce, na UTI neonatal, né? É sempre um momento muito impactante. Então, assim, na psicologia, o que a gente vê muito é se o estado emocional ele condiz com o momento que a pessoa está vivendo. Então, a gente não pode esperar que a pessoa esteja alegre, né? Por mais que elas tenham uma alegria do filho ter nascido, né? Ela vai estar muito angustiada, ela vai estar dividida, ela vai estar triste,
ela vai ter sintomas, às vezes, que podem se confundir com sintoma depressivo mesmo. Então, assim, é muito importante a gente aceitar essa alteração. Se a gente pensar que o puerpério já é um período naturalmente super complicado, né, de muita alteração emocional, se a gente colocar isso somado, uma UTI neonatal, que normalmente, né, os bebês vão nascer numa UTI neonatal, vão estar privados daquele contato direto com o bebê. Então, assim, é muita coisa para uma mãe ficar bem, para um pai ficar bem. Então, assim, é importantíssimo aceitar que essas alterações são importantes, né? Condizem com o momento que se vive, né? Com certeza. Agora, quando é que liga... Não, continua aí, depois eu vou complementar com uma coisa. Fala. Quando é que liga esse sinal amarelo, né? Da gente tomar cuidado, né? E realmente ter uma indicação mais precisa de fazer a terapia, eu acho que ele é importante, que seria muito indicada para todas as famílias. Porque é isso que você falou, o luto que os pais precisam fazer é um trabalho de elaboração muito árduo, né? Assim, é você conseguir, e muito importante, porque se essas famílias não conseguirem fazer um luto de tudo que elas imaginaram que ia ser desse bebê, dificilmente elas vão se ligar, se conectar efetivamente com o bebê real. Né? Então, assim, é muito importante. Assim, muitas pessoas conseguem fazer sem terapia, mas a terapia pode ajudar nessa elaboração. Né? Olha, então, se eu fosse presidente do Brasil, terapia era uma coisa obrigada por lei, sabe? Não é boa. Ainda mais nesse momento caótico que a gente vive, né? Quando você tem alguém que te ajude a elaborar, né, aquilo que você está sentindo, além de você se tornar uma pessoa melhor, assim, para você mesmo se sentir melhor, você consegue colaborar com o todo, né, de uma forma com muito mais qualidade, né? Eu, por exemplo, fiz terapia, eu cheguei num ponto da síndrome do amor que eu comecei a ouvir tantas histórias e era tudo tão recente, me machucava tanto pessoalmente, que já faz alguns anos que eu percebi que se eu não me tratasse muito rapidamente, ia chegar uma hora que eu ia falar, eu não quero mais fazer isso, eu não aguento mais. Então eu fiz terapia muitos anos com a Maria Silvia, né, que é uma pessoa que eu tenho gratidão, assim, pro resto da minha vida, porque eu podia compartilhar com ela sentimentos muito, muito sérios, assim, que aconteciam comigo em relação a mexer demais naquilo que ainda estava se curando, né? E se não fosse isso, Helena, eu não teria conseguido continuar. Imagino. Então, por isso que eu acho que esse cuidado para nós, famílias, principalmente T18 Brasil, né? Como eu disse, que são famílias que estão sendo preparadas para apoiar outras famílias, precisam muito, né, perceber nelas mesmo esse alarme, né? Será que está na hora de eu me cuidar? Né? Vamos lá, continua. E é legal você ter falado isso, porque assim, às vezes, o que eu percebo, muitas vezes o psicólogo está na própria UTI, né? No meu caso, eu começo a atender as famílias, a família não tem que me procurar. Eu tô lá junto com o tratamento que ela recebe. E às vezes a família está tão focada no quadro clínico, em como o bebê está, o que ele está apresentando, que ele não está afim de falar com o psicólogo. A gente está ali e não tem essa abertura pra gente, sabe? Então, assim, às vezes é difícil mesmo. E o que eu sinto? A família caminha num ritmo muito diferente do nosso. Rapidamente a família, ela vai só pensar nisso, ela vai pesquisar, ela vai ler, ela vai ter contato com muitas coisas. E o que eu sinto? A resistência também vem um pouquinho daí, como que ela quis dizer assim, essa psicóloga não entende o que eu estou vivendo. Ela não me entende. Da mesma forma, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na perinatal, né, onde eu trabalho, a primeira coisa que as mães me perguntavam, era mais novinha, né? Você é mãe? Me perguntavam assim. Aí quando eu falava que era, me escutavam. Se eu falasse que não, a impressão que eu tinha é que iam falar, você não sabe nada disso. Eu acho que o profissional disso, jovem, né, muito jovem, no começo da carreira, ele sofre muito, né, nessa questão. E eu acho que vem uma outra coisa, assim, que eu queria saber de você, que é aquela coisa eu virei a câmera sem querer. Aquela coisa da frustração de você querer tanto ajudar a pessoa. Não, tudo bem, acontece. A frustração de você estar ali, né, querendo ajudar a pessoa, mas você perceber que ela está tão ferida que às vezes você precisa dar um tempo para ela, até para ela conseguir, né, dividir com você.
É frustrante esse momento, né? Isso, e às vezes eu acho que com uma síndrome, com um caso mais específico, a família às vezes fala assim, ela não está entendendo o que eu estou vivendo. Sabe, eu comparei com É, essa história de ser mãe ou não, porque você não entende. E eu acho que é importante, às vezes, as famílias terem essa consciência de que a gente não precisa ter passado o que você passou para poder estar ali aberto para te ouvir. É um trabalho que é muito verdade. mais pessoal e o psicólogo ele serve como uma testemunha, mas o trabalho é do paciente, né? É da mãe, é de quem fala. Então, a gente não Sim. precisa ter tido um filho na UTI, por exemplo, para a gente poder ajudar uma mãe que teve um filho na UTI. Não precisa, né? Então, acho que às vezes tem essa resistência também de achar que os outros profissionais não entendem. E por isso o É. grupo, né, a associação é tão importante, porque você encontra pares ali dentro, né? Pessoas que realmente É, entendem o que você e passou. eu acho, assim, que é muito legal a gente falar isso nesse momento, né? O Uhum. trabalho da síndrome do amor, então isso eu estou dirigindo às famílias, ele não é, ele é complementar ao trabalho do Perfeito. psicólogo. Isso que eu queria Porque chegar, exatamente. a síndrome do amor, ela é um grupo de pessoas que passaram pela mesma situação, Uhum. sim. Então, é assim, claro que a empatia dela vai ser muito maior, porém, né, na hora da técnica mesmo, né, na hora de te ajudar de uma forma Uhum. mais eficiente até, né? O ideal é que você tenha as duas coisas, né? Eu Eu acho que não sei se aí é mais sim eficiente, seria porque o realmente seria muita ideal, né? pretensão. Né? Seria É, pretensão achar que é mais eficiente, mas eu acho que é complementar, como você disse. Porque com o trabalho do certeza. grupo, você perceber que você não está sozinho, porque num momento de um diagnóstico desse tão difícil, né? É importante você ver que outras pessoas passaram por isso, como elas passaram, o que ajudou, o que atrapalhou. Então, o trabalho do grupo é importantíssimo, né? Importantíssimo. Com Mas é um outro lugar, certeza. né? E É por isso eu acho que às vezes diferente. aumenta essa resistência um pouquinho, sabe? Eu acho que aumenta, e dentro dos nossos grupos, a gente costuma muito aconselhar, né, as famílias que procurem fazer uma terapia. Uhum. A gente vê que cada pessoa vai elaborar, né, uma situação bastante parecida de uma forma completamente diferente. E aí eu te Uhum. pergunto o seguinte, né, que é outra coisa que às vezes nos preocupa. A gente percebe que, às vezes, mesmo a família, né, a mãe ou o pai, que é com quem a gente usa a voz, com quem a gente conversa mais, ainda que eles estejam ali no grupo, eles tenham uma participação grande ali, eles conversem, Uhum. muitas vezes eles vão buscar ajuda terapêutica, a gente percebe que isso ainda não é o suficiente. A gente começa a detectar que passou do limite. Olha lá, você virou a câmera de novo. Gente, eu tô segurando o celular, Passou, volta e meio aperta o é, lugar. Olha passou do só. limite Ai, meu daquela Deus. tristeza, né, que a gente vai considerar normal, né, para a situação. Uhum. E aí a gente começa a pensar na possibilidade dessa pessoa ir para um médico, que é o Sim, psiquiatra. E a hora que você sim. fala psiquiatra, Uhum. né, Uhum. dependendo da pessoa que você está falando, chega a ser até ofensivo, né? Sim. Só que eu, Psicólogo, particularmente, vai. fui Psiquiatra. salva por uma psiquiatra, né? Uhum. Porque se eu não tiver, eu cheguei num ponto de depressão tão sério que Uhum. um médico homeopata me mandou para um psiquiatra, Uhum. né? Você É imagina, o o que eu médico falo muito, homeopata, Marília. ele é Porque contra realmente remédio, ele precisava, né? é porque Mas é o que acontece com a precisava. gente também, Marília. Eu, óbvio que todos os meus pacientes, se não puderem tomar remédio, a gente vai sempre optar por isso, né? Mas tem casos que realmente é necessário, né? E Uhum. aí, quais são esses casos? Né? Isso que a gente estava falando. A terapia ela vai ser importante, pode ajudar a maioria dos casos, mas alguns especificamente vão precisar de uma ajuda de um médico, né? E aí seria o psiquiatra mesmo, preferencialmente, né? Eu acho que assim, casos Uhum. que insônia é muito forte. Eu acho que assim, às vezes a gente não compreende a importância do Hum. sono. Eu Olá, acompanho muito algumas famílias, interessante. assim, famílias que, mães, pais, que ficam muitos dias sem dormir e não entendem que isso é um problema seríssimo. Porque quando a pessoa não dorme, toda a alteração, toda a consciência dela se altera. Então, assim, a gente liga a antena quando tem, assim, muitos dias de insônia, sem conseguir dormir. Claro que dificuldade de dormir vai ter, né? Aquilo que a gente falou, condiz com a situação, né? Você ter uma Uhum. dificuldade de dormir.
mas essa dificuldade é excessiva, você não está conseguindo dormir, nem aquele dormir de desmaiar, é bom ir, até Sei. porque o médico vai E poder dormir avaliar. demais? Dormir demais também, Então, Helena? isso do dormir demais, né, às vezes é uma manifestação da depressão, do quadro depressivo, né? Então, assim, são Aham. os sinais que a gente tem que observar. Se está dormindo demais ou de menos, né? A alteração de apetite também pode ser nos dois extremos, né? Tem pessoas que param de comer Uhum. completamente, tem pessoas que comem muito compulsivamente. Então, também pode ser um sinal a se observar. Comportamentos de alguma forma autodestrutivos, né? A pessoa se machuca de alguma forma, mesmo que não seja conscientemente, mas assim, que se coloque em risco, né? Sim. E às vezes Pessoas, ela provoca dor física para, né, tentar diminuir a dor da alma, vamos falar assim, a né? dor, essa dor, né, da alma, como você falou, é uma dor tão difusa que você não localiza. Então, quando você sente uma dor, e quando a gente vai fazer alguma coisa dolorosa, você aperta a mão para sentir a unha, assim, então, assim, às vezes a pessoa quer uma coisa que seja delimitada, né? Entendi. E às vezes se provoca uma dor para poder esquecer daquela dor que é difusa, que dói muito mais, né, do que uma dor física. Então é É, importante, né, a gente ligar essa antena. O que mais? que mais? Deixa eu tentar Bom, lembrar. e assim, a gente falou inicialmente, né, sobre uma formação específica. Mas eu acredito que tem algum tipo de protocolo, né? Sei lá, Uhum. que se utilize para uma pessoa que vive um tipo de estado como esse, né? Em que é muita incerteza. Aliás, eu tenho pensado muito nisso nesses dias, porque com essa questão da pandemia, né, que é uma coisa que as pessoas nunca viveram e tal, eu acho que muita gente deve estar se sentindo assim, né? Você não está Opa, me Marília, eu ouvindo? perdi agora. Agora eu tô. Saiu um pouquinho aqui, mas Ah, voltou. caiu. Não, eu estava falando assim dessa questão de. Ó, a Rita está me falando aqui, eu tô com o WhatsApp aqui na frente. Rita, se tiver alguma pergunta para a Helena, me passa aqui no WhatsApp que eu Uhum. passo para ela, né? E então, agora me perdi. Onde que eu estava mesmo? Desculpa, Ah, Marília, eu tô essa toda questão da enrolada aqui. incerteza, né? Que eu tenho Uhum. pensado muito nessa questão que a gente vive, né? Quando a gente tem o filho nessa situação. A gente acabou de descobrir que ele tem um problema e que não tem cura. Os médicos, que são pessoas que a gente cresce acreditando que sabem tudo, eles não sabem o que fazer, né? Então a gente tá, assim, é uma situação completamente fora daquilo que a gente se sente confortável. E o que eu estava dizendo, a hora que caiu, é que eu estou pensando muito nesses dias que muitas pessoas estão vivendo isso agora. Não Uhum. sei por ter um filho especial, mas porque a gente está vivendo um momento, o mundo inteirinho, É. onde não se sabe o que é direito, não se sabe o que fazer, Uhum. né? Cada dia tem uma orientação, né? Quer dizer, no começo não era para usar máscara, aí depois usa máscara, que é uma coisa que a gente, eu inclusive há 16 anos, eu vivi isso muito seriamente. Cada dia era aquilo que foi dito no dia anterior não valia mais, já era outra É. coisa, entendeu? Uhum. Então, tem algum tipo de atuação, assim, Uhum. específica, né, para esse tipo de caso? Uhum. Assim, essa analogia é interessante, né? Porque eu também tenho pensado muito nisso, de como a gente está vivendo algo muito parecido com o que a gente experimenta nas UTIs neonatais, né? É isso, a gente precisa fazer o luto. A gente estava Uhum, falando isso agora, né? É um trabalho muito de luto. sim, A gente tem que fazer o luto pela rotina que a gente tinha e não tem mais, pela liberdade que a gente tinha de sair. A exatamente. gente não tem respostas concretas de nada. Você falou, um dia é uma coisa, outro dia é outra. Não tem previsão para isso terminar, né? A Não gente não tem. Eu sabe. acho que isso é um dos mais angustiantes, Eu, assim, né? com Que você não certeza. sabe, assim, tipo, não, eu vou ficar 3 meses, aí acabou, 3 meses, eu vou pegar minha bolsa, vou pro shopping, sei lá o que a pessoa gosta de fazer. É, Não tem, não né? tem Não previsão. Eu tem. acho que isso é muito angustiante, porque isso, você, vamos supor, você sabe que vai ser 3 meses, você vai se dar toda a sua energia, mas você sabe que depois você está em casa, né? A gente não sabe, né? Uhum. Então, acho que assim, a gente está experimentando um pouco disso, né? De toda essa incerteza que a gente vive numa UTI, que os pais vivem numa UTI.
né, especialmente em casos mais delicados, né, com síndromes como a síndrome de Edwards. Então, assim, E eu acho que é um Helena, trabalho muito de luto mesmo, de elaboração de luto. tem que ter, cada um tem um tempo, né? Uhum. Diferente, né? Uns vão passar por isso mais, e outros não vão sair nunca, né? A gente tem, eu converso isso muito com as famílias. As pessoas têm direito, né? De repente, por optar por um luto eterno, né? Às vezes isso se transforma até na vida dela, mas enfim. O respeito, né, a cada um, eu acho que é fundamental, né? Quando a gente vai trabalhar nessa área, né? Sem dúvida, eu acho que é isso. Assim, cada um vai ter uma forma de passar por isso, elaborar esse luto. Sendo claro que a gente não supera a perda de alguém ou a perda de alguma coisa que é importante e é cara pra gente, né? Não tem como superar. A gente aprende a conviver com aquela ausência, né? Então, Exatamente. cada um reage de uma Exatamente. forma. Não tem como a Tem gente uma cobrar isso pergunta do outro, aqui, né? uma pergunta aqui, que é assim, do mesmo jeito que a gente perguntou como é que a gente percebe que a família está, né, nesse momento de luto, quais são os sinais de que ela está saindo disso, assim? Que Legal. ela É está bom a gente falar começando do a lado positivo, né? aceitar, né? Que ela está começando a entrar nesse grande exercício, né? Que eu acho que é um dos mais difíceis da vida, que é a aceitação. Né? Qual Sim. que é a dica? É muito bacana, assim, né? Porque a gente sempre fala do negativo, a gente poder falar do lado positivo, né? Eu acho que, assim, um grande sinal que eu acho que me enche de esperança quando eu vejo os pais, quando eles conseguem falar mais abertamente sobre a síndrome do filho, né? Isso não só na síndrome de Edwards, mas em outras, né? Eu acompanhei recentemente no trabalho uma família que descobriu que o neném tinha síndrome de Down no nascimento. E foi muito difícil para eles não conseguiam falar, contar para a família, nem mesmo para os pais deles, né? Que o neném tinha nascido com síndrome de Down. Então, assim, foi toda uma dificuldade de aceitação mesmo pessoal, né? E a gente fazendo um trabalho, conversando com eles, e eles podendo falar de toda a dificuldade, os preconceitos que eles mesmos tinham, né? E revendo isso, e sofrendo, e chorando. E aí, no dia seguinte, ela virou para mim, um dia ela virou para mim e falou assim: eu contei para minha mãe. Né? Então, assim, o fato dela ter conseguido contar para a mãe, parece tão natural, né? Óbvio que a gente vai contar logo de repente para a mãe, para ela não era. Então, assim, ela conseguiu contar para a mãe, depois ela conseguiu contar para a sogra, depois para uma amiga. Então, assim, o fato de contar não é contar que tem, mas é falar sobre isso de uma forma mais natural, né? Então, assim, quer dizer que ela está incluindo na vida dela, né? A elaboração, ela ocorre. O que a gente fala elaboração? Às vezes a gente não entende o que é, né? Elaboração é quando a gente consegue incluir na nossa cadeia psíquica, no nosso psiquismo, na nossa vida, aquele evento. Então, ele deixa de ser algo traumático e passa a ser algo que faz parte do seu psiquismo. Então, assim, Sim. O fato da pessoa conseguir falar com naturalidade, mesmo que ela se emocione, né, isso é algo muito positivo. E eu acho que o grupo ajuda muito, a associação ajuda muito, né? De poder falar, de se apropriar da sua história, né? Do seu nascimento diferente, da sua... E eu contei um negócio na live que eu fiz, né? Que acabou me preocupando, assim, que a gente tem que entender que isso é um processo, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu sou uma mãe que hoje eu tenho uma posição um pouco mais otimista, mais alegre, mais festiva, mas isso é hoje, né? Claro, foi um processo. Nos primeiros anos, eu não conseguia pronunciar a palavra Thales sem chorar. Imagino. Né? Hoje não, eu falo Thales sorrindo, de ver, eles ficam até apostando se eu vou chorar ou não, sabe? Tentando me... Porque eu aprendi, assim, eu sempre fui muito chorona, mas como eu preciso falar, né? Eu preciso falar das coisas, eu descobri que chorando eu não consigo falar, então eu aprendi a controlar isso. Legal. Então, ainda hoje, eu tenho os meus dias de chorar. Né? Eu namorava um rapaz aí e ele não tinha filhos. E aí, tinha dia que eu precisava chorar, porque eu tinha escutado tantas histórias difíceis, né? E tive que segurar a onda e tal. Então, eu combinei com ele que eu ia ter um dia de chorar, que eu ia avisar, ó, hoje eu vou chorar, tá? Você não tem nada a ver com isso, você não fez nada pra mim, né? Mas eu preciso, né, transformar toda essa emoção em lágrimas, né? Porque a gente precisa, né? A gente precisa. Não, e é legal, Marília, você ter falado isso, porque a gente, quando fala, a gente está falando que é um trabalho de luto, né? Não necessariamente do luto da morte, mas do luto do que a gente imaginou diferente.
E quando a gente fala em luto, às vezes a gente pensa naquelas fases que a Kubler-Ross, não sei se todo mundo aqui conhece, né? Mas das fases do luto, que teria toda a raiva, a barganha, e aí chegaria na aceitação. E assim, o que a gente que estuda luto hoje em dia, o que a gente vê é que não existe uma coisa linear. Então, mesmo depois da aceitação, você aceitou, né, que seu filho vai ter síndrome, ou que ele faleceu, ou que ele tem algo que não se pode curar. Mas você vai ter momentos de depressão, você vai ter momentos de raiva, e depois volta a aceitação, e depois volta. Então, assim, não é nada linear. Que bom que você está falando isso, porque eu não, assim, na prática, eu nunca vi isso nessa ordem. Né? Tem essa ordemzinha, né? Que... Você cai, você vai e volta de novo para aquilo que você estava, você fala, não, mas já passei por isso, né? Não é assim isso que não funciona. Não é, na né? prática não é assim que funciona. Então não existe assim, agora atingir esse nível de aceitação. Não. Você vai ter momentos depressivos e a perda de algo tão importante, né? Mesmo que seja da imagem que você tinha, do sonho que você tinha do seu filho, como é que seria. É uma coisa tão forte. Entendi. Que ele revive em momentos diferentes da sua vida. Ou da perda mesmo da morte. Então, assim, é natural que no aniversário de falecimento você sinta de novo, nas datas festivas, enfim. Então, assim, é natural que isso aconteça, né? Isso que eu queria, outra coisa que eu queria sugar aí um pouquinho de você, né, levando em conta que algumas famílias estão, né, do T18 Brasil e alguns outros profissionais da psicologia também. Assim, o que você nos diz da questão da família que fica agressiva, né? Uhum. Porque isso, no trabalho voluntário, ele é muito dolorido, né? Uhum. Porque você, assim, teoricamente, é uma coisa que eu já superei há muito tempo, mas os novos voluntários sempre trazem muito isso pra gente, né? Não, mas eu quis ajudar e a pessoa não quis, né? Ou ela foi agressiva comigo, ela me agrediu, né? E aí a gente tenta explicar a questão da dor, né? Porque quando você tá com muita dor, tudo dói e você só provoca dor também, né? Então, como é que lida com isso? Você sabe que a gente tem... no início a gente falou que cada um tem seu mecanismo de defesa para aguentar tudo. Se a gente não tiver defesa nenhuma, a gente não aguenta. Para que você vai sair de casa para ir numa UTI para ver seu filho, né, entubado, sofrendo? Você não consegue. Então, assim, as pessoas precisam, tanto o profissional precisa de mecanismos de defesa, quanto as famílias. E um dos mecanismos de defesa mais comuns é a projeção. A gente projeta a nossa raiva, a nossa frustração, nossa frustração de tudo que a gente não está vivendo nas pessoas que estão próximas da gente. Então, assim, é muito comum, muito comum. Vou te falar uma experiência que eu já vivi na UTI, que era uma família, era de síndrome de Edwards mesmo, e a mãe tinha colocado uma luvinha no bebê e a luvinha sumiu. Não acharam, deve ter ido pra lavanderia, alguma coisa aconteceu com a luvinha. E essa mãe gritava com a equipe toda que tinham roubado a luvinha dela. Tinha roubado, cadê minha luva? Tem que aparecer, tem que aparecer. E aí a equipe ficou muito indignada com aquilo e tal. E depois, assim, eu tentando conversar com a equipe, gente, ela não tá falando isso. Ela não tá... Não é isso que roubaram dela, né? Então, assim, a gente fica arrepiada, né? De falar assim. Mas, assim, a gente tentar ter uma escuta do lugar que essa mãe estava. Ela precisava gritar. Ela foi roubada de algo que com certeza não conseguia viver, né? Então, assim, a gente entender um pouco que fala de outra coisa, né? A gente que não é profissional, mas a gente quer ajudar, a gente tem que ter muito isso. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer um treino, né, que incluiu até meditação, yoga, né, uma série de filosofias, para não me sentir, assim, pessoalmente ofendida. Isso é muito importante. Porque é outra coisa que faz você largar, né? Você começa a achar que a pessoa ela tem alguma coisa contra você. Mas na verdade não. E aí eu tive uma conversa com a minha mãe essa semana, né, que me ilustrou muito isso, por isso que eu tô lembrando isso agora. Eu estava muito ocupada ali perto do dia 6 de maio, aquela loucura, e uma noite eu não dei boa noite para ela. Sabe? No outro dia ela falou assim, poxa, a gente já não tá se vendo, né? E já tá difícil. E, poxa, você não me deu nem boa noite, eu já tenho 90 anos. Minha mãe não é muito de reclamar, mas acho que tá meio mais carente, assim, né? Aí eu falei, puxa, mãe, desculpa, sabe? Me perdoa, eu fiz mal mesmo. Mas, mãe, olha, eu acho que eu tinha que errar em algum lugar, porque eu tava tão sobrecarregada
e eu errei justamente com quem eu sabia que podia me perdoar, entendeu? Isso. É, Né? eu acho que é Então, isso mesmo. A hoje, gente, às na hora vezes, que você leva a pancada, você vê que às vezes a pancada é porque a pessoa confia que você vai entender, né? Que aquilo não é para você, mas ela precisava jogar aquilo em algum lugar, né? Isso. E muitas vezes a gente vai projetar, e é isso que você falou, em quem está perto, em quem a gente ama mais, né? E eu tento muito, assim, o meu trabalho falando um pouquinho do lado da equipe, né? Como eu estou na UTI, na Natal, eu tento mostrar muito isso para os técnicos, para as enfermeiras, que são as pessoas que estão diretamente com as famílias, né? Não é pessoal, que é difícil mesmo. Imagina, a gente tenta, né, sempre trabalhar esse lado da empatia, né? O que essa mãe está passando? Às vezes a mãe, aquilo que a gente fala, com todo esse diagnóstico, a forma como a mãe chega tão machucada, já acompanhei mães que tinham um caixãozinho para o filho e não tinham uma roupa. E de repente tem que fazer todo um enxoval porque o bebê vai para casa. Né? Então, assim, é algo muito, muito doloroso, muito doloroso. E é A gente muito precisa estar fora do ali que a gente junto. considera natural, né? Muito, muito, muito. Porque é um bebê, você fala, não, isso aqui não está acontecendo, não pode, né? Acabou de nascer, como é que vai morrer? Não é assim, né? Então, assim, aqui tem outra pergunta que fala que assim, as mães normalmente fogem da situação, né? Assim, elas tentam negar aquele momento do luto, né? Sim, é uma fase importante nisso, né? Isso. E o que você diria, assim, tanto para essas mães, né, que a gente sabe quando está fugindo, né? Eu acho. Sim. E quanto para gente, né, que acompanha essas mães, né? Olha, o que, que eu acho que é importantíssimo nisso? Porque, assim, tem uma coisa que é negar a realidade, né? Que aí a pessoa está totalmente fora, e isso é ruim, é uma defesa também, como a gente falou, mas é uma defesa nociva, porque se você não tiver ideia do que está se passando, vai ser ruim. Então a gente só precisa intervir, não é? Eu, enquanto psicóloga, eu só preciso tentar ajudar essa mãe a procurar defesas melhores, se for uma defesa que realmente faça muito mal. E a negação total, completa, é muito ruim porque desconecta ela com a realidade, né? Então a gente pode tentar ajudar nisso. Mas alguma ilusão, esses pais precisam ter, o que a gente fala é um espaço de ilusão. É importante. Então, assim, às vezes a equipe vem me chamar e fala assim, Helena, vai conversar com aquela mãe, porque ela está negando a realidade, ela está falando, eu escutei ela falando com a vizinha do lado, da neném do lado, que as crianças vão brincar no parquinho juntas. Eu falei assim, gente, ela precisa. No fundo, se você for perguntar para aquela mãe, ela vai saber, ela sabe que de repente não vai ser aquilo, mas ela precisa poder fantasiar um pouco. É como se fosse assim um espaço de transição na cabecinha dela que ela precisa sonhar com aquilo, sabe? Então, assim, é o que a gente chama de psicologia desse espaço de ilusão. Então, a gente não precisa tirar tudo isso da pessoa. Porque se você for lá falar, ela sabe. Ela sabe, mas ela precisa ter um sonho, sabe? Ela precisa sonhar que o filho vai andar de bicicleta naquele momento, sabe? Porque naquele momento é o que dá energia para ela aguentar o dia da UTI. Então, eu acho que essa expressão negação é uma das fases que a Kubler-Ross, né, que essa psiquiatra descreveu, né, frente ao luto, é uma fase importante, mas ela também faz parte de um processo. Então, assim, em algum momento você ter esse espaço para sonhar é importante para depois você aceitar. E essa negação, às vezes, incomoda muito os profissionais de saúde. Muito, muito. Eu vejo, assim, que é uma demanda frequente do meu trabalho, sabe? Essa mãe tá negando, essa mãe tá negando, essa mãe tá... Gente, calma. Vamos caminhar, mas, assim, vamos deixar também um espaço para eles absorverem isso mais devagar, né? Não mas adianta a gente ter muita pressa. Talvez, eu acho que esse medo, é a minha gata que está vindo aqui, esse medo dos profissionais de saúde tem a ver com uma tendência, né, que as famílias têm, justamente por esse processo que elas estão vivendo, de culpar alguém, né? Então, é uma coisa que a gente trabalha muito, né? A tendência que a família tem de achar que a criança está mal porque não estão cuidando dela, porque o que às vezes é verdade, mas a gente sabe que é verdade em termos, né? Aqui ela está perguntando, né? Então, choque de realidade jamais, assim. Você falar, não, ó, tá tudo, negócio é punk mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que acontece, tem uma preocupação tão grande de você informar a família de tudo, deixar essa família consciente, que às vezes o que acontece não é passar uma informação, é uma via crucis mesmo, assim, né? O médico falou que tem a síndrome de Edwards.
Aí no dia seguinte você vai virar para o médico e vai perguntar assim, mas como é que ele está hoje? Você sabe que ele tem síndrome de Edwards, né? Não, mas eu não quero saber disso, eu quero saber se ele fez cocô, eu quero saber se ele tá, sabe, coisas do dia a dia. E o que acontece, às vezes, para reforçar aquilo, o tempo todo você fica reforçando, não, mas já tem a síndrome. Não, mas você sabe, mas... E às vezes os pais querem saber notícias básicas do dia a dia. Como é que tá a saturação? Melhorou um pouquinho? E aí tudo parece que recai na questão da síndrome. Então eu vejo que às vezes a angústia dos pais é quererem saber algo além. E a equipe quer reforçar que tem a limitação da síndrome. Tem. Né? E aí entra, eu acho, no que você falou, Marília, da formação. Eu acho que em UTI neonatal a gente está muito pobre ainda de desenvolver os cuidados paliativos. Eu acho que assim, é uma coisa que a gente tem que desenvolver muito, muito, muito. E esse termo, né? Esse termo, né? Esse termo, ele não é muito feliz, né? Assim, na nossa cultura. Né? Quando você fala, mas a criança está em cuidados paliativos, você fala, nossa, né? A família já fala, isso quer dizer que vai morrer mesmo, né? Não, cuidados paliativos é quando você tem algo que não tem cura, né? E aí você tem que utilizar técnicas ou protocolos para qualidade de vida. Perfeito, né? Perfeito. Não é aquela coisa de falar, vai morrer mesmo, então vamos botar um soro aí e deixar morrer, né? Não é pelo isso. Contrário, é pelo contrário. Se a gente estudasse cuidado paliativo, a gente ia ver que o principal pilar do cuidado paliativo é a inclusão da família. Então, assim, você incluir a família, você permitir que a família escolha as diretrizes. Não, e eu pensava isso também, eu ficava brava. Eu ficava brava com esse negócio de cuidado paliativo, sabe? Mas aí eu comecei a me informar melhor, né? E aí eu comecei a ver que não é bem assim. Agora, em todas as profissões tem, né? Tem sempre um lá que vai fazer isso mesmo, mas a gente não pode generalizar, né? E outra coisa, a gente fica muito à mercê, assim, da sorte de pegar profissionais bons e sensíveis, né? Se você tivesse protocolos de cuidado, seria muito mais fácil. Porque aí você estaria pensando... Sonho, né? Nem me fala que isso é o sonho da vida. A gente estaria pensando em coisas muito importantes que seriam aplicadas em todos os casos, né? E não dependeria assim, não, essa médica que está hoje de plantão é ótima, essa técnica, maravilha. Mas não, né? Então a gente fica muito à mercê disso. E aí dá margem para os pais ficarem inseguros também, se os filhos estão realmente recebendo todo o suporte e investimento que eles merecem, né? Helena, e aquela mãe, aquele pai que você vê que ele não quer reagir, ele não quer nada mesmo, ele entregou, né? Ele se entregou a... Qual que é a conduta mais... Né? Muitas vezes, Marília, a gente fica totalmente impotente, sabe? É difícil porque a gente tem um limitador, um limitante nisso, né? No nosso trabalho, né? Então, assim, às vezes quando a gente não consegue, tem famílias que a gente não consegue se conectar, eu tento muito pela rede de apoio deles, entendeu? Às vezes é realmente aceitar que eu não vou conseguir fazer atendimento com aquela família, porque às vezes isso acontece. É super frustrante, mas acontece. E aí eu tento incluir, a gente, por exemplo, na nossa TI, a gente tem visita dos avós, normalmente só dos avós, mas a gente tenta incluir uma outra pessoa que seja importante, tentar ajudar essa família de alguma forma, indiretamente, como eu falei, pelas beiradas, para a gente poder tentar chegar de alguma forma neles, mas nem sempre é possível, né? E hoje em dia, por exemplo, o que eu faço é indicar para vocês, né? Assim, tentar de alguma forma chegar nessa família. Nós, mães e pais que ficamos dispostos, sempre disponíveis, né, para ajudar as famílias, eu sempre aconselho muito um treino de humildade. Por quê? Porque nós enfrentamos tantas situações adversas com essas crianças que, sem querer, a gente passa a pensar que a gente pode resolver quase tudo. E isso não é verdade, né? Cada um tem a sua parte, né? Então, assim, aconteceu muito poucas vezes isso, graças a Deus, nos nossos grupos de apoio, mas já entraram mães dizendo, olha, eu vou me matar, eu não aguento mais, né? Então fica todo mundo muito desesperado, e aí a gente vai, né, e fala, ó, peraí, calma, tá, se morrer, né, o que vai melhorar, né? Talvez você tenha alívio, porque você vai morrer, mas então a gente vai levando, mas o tempo todo sabendo que, se caso isso acontecer,
a gente só tem a nossa parte a fazer. Não dá para a gente sair daqui de Ribeirão Preto, por exemplo, e ir até Belém, né, para segurar uma pessoa que está na ponte querendo se jogar. Exatamente. Eu acho que é muito importante isso que você falou, Marília, até para vocês que trabalham tanto com isso, né? A gente faz o que é possível. A gente vai fazer sempre o que é possível, nem sempre vai dar conta de resolver todos os problemas das famílias. Cada um vai reagir de uma forma. A gente estava falando da analogia com o que a gente vive hoje, né? Cada um reage do luto de uma forma. Tem pessoas que vão ressignificar aquela dor de uma forma belíssima, como você, né? E está aqui falando do Thales com Alegria, divulgando todo esse trabalho através da sua dor, né? Você ressignificou sua dor dessa forma. Tem pessoas que vão fugir, vão trabalhar loucamente, vão fazer outras coises. Tem pessoas que vão querer esquecer e não falar nunca mais, né? Porque cada um tem algo para dar, né? Assim, se por exemplo, for feito um estudo na minha história pessoal, tem toda uma explicação, né? Para eu ter agido dessa forma. A sua bagagem, né? A sua bagagem te levou a isso. Mas isso não quer dizer que as outras pessoas também tenham os mesmos referenciais, né? Eu acho que a gente está acabando. Eu queria ficar mais um monte de tempo, rápido. Mas vamos combinar, a hora que passar essa coisa loucura toda no mês de maio, eu quero marcar umas lives, tipo, semanais ou quinzenais, pra gente conversar mais, sabe? Olha, eu vou adorar. Nesse movimento, a gente descobriu, né, que dentro do próprio grupo, a gente tem pessoas que podem, né, e devem e querem, né, dividir suas experiências com as famílias. Então, eu vou terminando para deixar um minutinho para você falar, contando para as pessoas que a gente tem esse livro aqui, Todos os Amores São Perfeitos. Esse livro é da Marília Doviges, ela é uma jornalista, né, que fez o TCC dela sobre os relatos das famílias e ele se transformou num livro. A Marília doou esse livro para a Síndrome do Amor, então toda a renda é voltada para os projetos da Síndrome do Amor. Comprem, porque a gente está num momento super difícil, a gente é uma associação que não precisa de muito dinheiro, mas a gente precisa de algum dinheiro. Então, se vocês puderem ajudar comprando, mesmo para doar para uma pessoa que seja um profissional de saúde, é um livro que muda a vida, ele não é um livro especificamente da técnica, né? Você leu, né, Helena? Então, lindo, emocionante. Ele é muito lindo. Então, ajudem a gente, né? A gente precisa. É uma coisa que eu nunca falo, porque eu fico falando de um monte de outras coisas. Eu levo a maior bronca da minha diretoria. Falar, é uma associação que parece que não precisa de dinheiro. Precisa, gente. Mas é que eu tenho tanta coisa para falar que eu esqueço o bendito dinheiro. Então, nas páginas tem lá como comprar e tal. Queria agradecer demais a sua presença aqui conosco. Foi maravilhoso. Não doeu nada, viu? Você não é tímida. Só parece. Eu só me enrolo aqui com o celular, né? Tirando isso. E queria agradecer, foi deliciosa a nossa conversa. Nós vamos gravar e colocar lá no YouTube, né? Para que as famílias também tenham lá a possibilidade de ver quem não conseguiu ver agora. Queria agradecer todo mundo que está aqui assistindo a gente. Eu não consigo ver, eu nem posso, porque senão eu perco a atenção aqui, mas depois vou agradecer todo mundo. Então, vou deixar os minutos finais para você se despedir. Gente, foi um prazer, muito obrigada. É um prazer realmente estar aqui com vocês. O livro é realmente emocionante, muda a vida. E eu sugiro assim, que a gente compre para dar de presente para os geneticistas, para os médicos que fazem ultrassom, para os pediatras, neonatologistas. Eu acho que são pessoas que precisam entender esse novo olhar, né? Que a gente tem que realmente olhar essas crianças de uma forma diferente. Então é isso. Foi um prazer muito grande. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber um pouco mais do trabalho de psicologia ou das famílias, vocês podem mandar. Isso, claro que eu não tenho as respostas, mas a gente está junto. Segue o início da vida, Rita. Coloca de novo pra gente aí o perfil do início da vida, para o pessoal seguir o lindo trabalho da Helena. Obrigada. Né, que a gente segue, aprende muito. E tem ela ali, né? Eu costumo dizer que uma das maiores riquezas é você saber que você tem com quem contar, né? Às vezes a pessoa não está o tempo todo ali com você, mas você sabe que na hora que você, de repente, precisa de alguma coisa, aquela pessoa está lá. E você é uma pessoa assim pra gente.
Você Que tem bom, todo o que seu bom. trabalho, né, toda a sua dedicação, que é grande, mas a gente sabe que pode contar com você. E isso é um patrimônio, é um prêmio. Nossa, que bom ouvir isso. Eu e a Paloma, né, que estamos comigo no início da vida, a gente está sempre à disposição de vocês, tá bom? De verdade, é um Tá prazer enorme, que a gente ótimo, admira demais esse trabalho. tá Tá ótimo. A gente certo? tem 15 segundos. Vamos dar um beijo para todo mundo. Muito obrigada. E amanhã tem Tchau, mais. Não tchau. percam. Amanhã tem um relato de uma moça grávida de um bebê com síndrome de Edwards. Então vai ser Ah, bacana. emocionante. Boa noite para Legal. todos. Boa noite, Obrigada, gente. Tchau, gente. tchau.